Vamos abrir a nossa Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 13, por gentileza. Amém? Vamos falar hoje sobre essa questão de lavar os pés. A mensagem é essa que foi dada por Jesus dentro de um contexto cultural que é exclusivo deles, mas que alcançou o mundo inteiro e até hoje as pessoas praticam isso, em alguns casos, sem entender muito bem o significado. Né? Vamos à leitura que está em João capítulo 13. Pai, antes de lermos a palavra, pedimos que o Senhor venha dar a assistência devida a cada um que escuta e que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Este é o teu povo, somos teus filhos e temos aqui, através do teu Santo Espírito, acesso ao conhecimento completo de todas as coisas que estão aqui em tua palavra. Nos apropriamos dessas bênçãos e já te louvamos, te agradecemos e agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém, queridos? Amém. Diz assim: Jesus lavou os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto, na verdade a versão NVI não diz que é durante a ceia, diz que a ceia começou a ser servida enquanto estava sendo preparado para ser apresentado. Então, antes de começarem a comer, Jesus fez isso, Jesus lavou os pés, né? Diz aqui no versículo 2: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele, que era Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou-a do instrumento de cima, capa, tomou uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água numa bacia e passou a lavar os pés aos discípulos. Está diferente. Foi. Voltemos. Versículo 5 diz: depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este disse: Senhor, tu me lavarás os pés a mim? Tu me lavarás os pés a mim? Respondeu Jesus: que faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça, etc. Dá banho. Versículo 10, Jesus declarou assim: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que ele disse: todos estáis limpos. Versículo 12 diz assim: depois de lhes ter dado, ou lavar os pés, dado essa lição, né? Tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Para Pedro ele disse: você não compreende agora, você vai compreender isso depois. E quando ele pergunta aos pés, ele pergunta aos discípulos: vocês compreendem o que eu fiz, terminei de fazer a vocês? É óbvio que eles não compreenderiam bem, ou talvez compreendessem só o básico. O que é o básico? O pastor vai explicar para você o que é o básico. O básico é o seguinte: se você convida alguém para a sua casa, você vive em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, ou em qualquer lugar em Israel naquela época, o primeiro dever seu é fazer uma recepção conforme manda o costume.
Que recepção seria esta? Bom, primeiro você teria que receber a pessoa dando um beijo na testa, de boas-vindas. Seja bem-vindo. Um beijo nosso santo, um beijo na testa. Depois, tinha uma cadeira onde essa pessoa deveria se assentar e um diácono, é bonita a palavra, né? Mas vem desse contexto a palavra diácono. Diácono é o escravo mais ou menor da casa, ou que tem menos função em uma casa. Seria aquele menino de recado que vai comprar alguma coisa, ou que vai fazer esse serviço de lavar os pés dessa pessoa que foi convidada, que acabou de chegar em sua casa. Interessante, né? Esse serviço seria para o servo menor da casa. Logo depois, alguém teria que vir e ungir os cabelos dessa pessoa. Até bem pouco tempo aqui a gente tinha uma tradição meio esquisita. Na época da minha avó, quase todos ali usavam óleo de coco no cabelo. Levante a mão para mim, só quem viu isso na família de sua avó. Tinha isso? Aí. Os mais novos sabem nem o que era de coco, mas os mais velhos. Eu vi uma avó fazer isso mesmo. Ungir a cabeça com óleo é um costume judaico. Nós estamos até o pescoço do costume judaico. Por quê? Porque o cristianismo nasceu no judaísmo. Jesus era um judeu da lei de Moisés. Amém? Amém. Também em nossa colonização, a história não foi contada bem direito, mas nós sabemos que os judeus entraram aqui na época da colonização, né? Então eles colocaram os costumes, esse costume que tinha, até porque pensa, mas pensa para no início do dia é o costume judeu, certo? E o outro costume é até quando eu era já na minha geração. Eu era garoto, jogava milho, né, bolinha de gude na rua. Aí tinha alguns termos que se falavam hoje, os mais novos não conhecem. Por exemplo, ele vai enredeiro. Enredeiro é aquele que denuncia, né? Mas enredeiro é enredar, é prender com rede. A gente não sabe muito bem o significado disso, mas outro vai enredeiro. Ou tipo, mãe, fulano está judiando de mim. O que é judiar? É me tornar um judeu. Então, a ideia de judeu, aquela figura perseguida no primeiro, né? E sofredor, fugindo de um lado para o outro. Então, nós temos muito da cultura judaica, mas não temos entendimento desse básico. Aqui no Brasil, a gente tinha subido para. Entrei, beijo na testa, senta para lavar seus pés. Não. Mesmo na antiguidade, quando as pessoas andavam muito a pé, e de jumento, a gente não tinha esse costume. Amém? Mas lá havia esse costume. Essa saudação, lavar seus pés, e um Jesus para o cabelo da pessoa. Para tirar a poeira da estrada, e não é só isso, é relaxar a perna. Você sabia que tem seu sistema nervoso tem como se fosse uma plataforma. É um negócio interessante. Embaixo do seu pé, de vez em quando você tem que dar uma massagem, viu? O sistema nervoso ele fica doido se você não cuida bem do seu pé. Hoje eles sabem disso. Mas lavar o pé não é só realmente limpar. Você vai exagerando o pano, tirando isso, dá uma espécie de descanso. E essa era a forma do anfitrião dizer: você é bem-vindo, você é amado, e aqui você vai ser no teu lugar, onde você vai ser bem recebido. Amém? Se a pessoa não não fizesse essa recepção, aí tinha coisa errada. Minha coisa errada. Eu quero falar sobre essa questão, porque a gente não fala lava pés, a gente fala lava pés de Jesus, quando ele lavou os pés dos discípulos, depois perguntou se eles compreendiam o que tinham feito. Eu acho que nem todos, né? Porque assim, se eles tivessem vindo lá da Galileia, são 154 quilômetros, daria para entender. Mas Jesus mesmo disse para ele: não, vocês tomaram banho porque precisam disso. Eles estavam todos com Jesus, sim ou não? Nenhum judeu estava fora de Jerusalém. Isso era o jantar da Páscoa. Quando é o jantar da Páscoa? O 15º dia. Quando é que começa o 15º dia? É quando o 14º dia se acaba.
Era o pôr do sol do 14º dia. É o jantar. E o que eles estavam jantando? Cordeiro assado, no fogo, não era cozido. Assado, ervas amargas selecionadas e doces. Amém? Páscoa é isso, não podia ter nada fermentado. Era proibido. Meus queridos e queridas, prestem bem atenção. Tem 3 mulheres que fizeram isso com Jesus. E eu quero centrar os meus esforços aqui no intuito de trazer um entendimento sobre isso, porque até ontem, havia uma controvérsia muito grande sobre esse testemunho no único ato, porque parece uma história que se conta e se reconta. Mas quando você vai examinar esse ato de lavar os pés de Jesus, na Bíblia cronológica, ela coloca como 3 atos, em 3 momentos diferentes, com pessoas diferentes e com características diferentes. Nós vamos dar uma olhada nesses 3 atos. Foram 3 mulheres que fizeram isso. Amém? E para que a gente possa entender, Jesus lavou os pés dos discípulos e perguntou: vocês compreendem o que eu fiz? Mas antes de Jesus lavar os pés dos discípulos, já no momento final ali, dizer, ele já tinha tido os pés lavados 3 vezes depois. A primeira pessoa que lavou os pés de Jesus, você vai encontrar na Bíblia ordem cronológica. Isso é o ano setembro do ano 27. É o primeiro ano do ministério público de Jesus. Você vai encontrar uma certa mulher chamada de mulher pecadora, né? Ela aparece numa festa, num jantar, no banquete, na casa de um fariseu. Primeiro ano do ministério público de Jesus. Você vai encontrar em Lucas 7. É o único que fala claramente sobre esse fato. Amém, queridos? Lucas 7, 36. Os pés de Jesus são ungidos, parábola dos 2 vendedores depois, né? Mas vamos aqui, isso é setembro do ano 27 depois de Cristo. Veja, um fariseu convidou Jesus para um jantar. Né? Jesus foi à casa dele, reclinou-se à mesa, e ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade provavelmente Naim, a mesma cidade onde Jesus encontrou uma anciã que estava levando seu filho para acertar seu filho único, e ele bate no esquife lá, né? O cachorro disse para o jovem: levanta. Não precisou pedir nada, de ficar viúvo e só. Então Jesus se assustou. Naim, ok? Na parte norte de Israel, ok? Pronto. Jesus estava lá na casa de um fariseu. O nome dele era Simão. Tem muito Simão, muito. O pai de Judas era Simão. O Pedro era Simão. Meu filho, se você for atrás de Simão, você vai ficar doido. E tanto Simão que tem aí. Olha, os filhos de Jacó, todos têm nomes aqui no Testamento, na história. Você acha que Simão é Simeão, Levi, Mateus chamado Levi. Você encontra muitas coisas. E você não encontra muito Jacó, porque você vai encontrar Tiago. Vai encontrar 3 Tiago. Um irmão de Jesus, um primo de Jesus e um outro lado, Tiago. Todos os 3 Tiagos são Jacó. Tiago vem de Iago, Jacó é Jacó. Amém? Então, os nomes dos patriarcas são reproduzidos no Testamento, você encontra lá entre os que foram chamados por Jesus para serem seus discípulos, seus apóstolos. Então, certa mulher daquela cidade tem assim parênteses, o cheio de aspas, a tradução diz, uma pecadora. Certa mulher pecadora. Olha, eu quero que você entenda que qual é a visão de a Bíblia tem de pecador. Quando você diz assim, às vezes até cantando, desde ser pecador sobre é uma aberração, é uma atrocidade, é uma heresia que você comete quando você faz isso. Primeiro porque está escrito que se alguém não ouve ao Senhor, não considera o Senhor, ele não ouve esse alguém. Né? Mas se alguém quiser fazer a vontade dele, aí ele ouve. Então, o pecador é aquele que vive na prática direta do pecado. Você e eu não somos pecadores, somos justos, redimidos, lavados no sangue de Jesus.
Ah, pastor, mas eu erro. Mas isso não te define como pecador. Você foi redimido, quem foi redimido? Quem foi lavado por Jesus? Então você é filho de Deus, você pode ter algum erro, você tem um advogado. Saiba trabalhar os seus erros, os seus pecados. Isso não te faz pecador. Pecador é a luz, você precisa de justiça. Amém? Então essa mulher pecadora, quando diz mulher pecadora, dá uma ideia de pecado voltado mais para a área sexual. Para atualizar bem, para hoje, para você entender, a Bíblia aqui, o texto está dizendo que ela é uma vendedora de alegria. Vendedora de alegria, né? Oh, Jesus! Ela trouxe um frasco de alabastro, um perfume, se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Aí, olha o detalhe: ela era pecadora, mas ela estava chorando. E ela começou a molhar os pés com suas lágrimas. Ela começou a lavar os pés de Jesus com as lágrimas dela. E depois ela enxugou os pés de Jesus com os cabelos dela. Quando, pela cultura, ela não poderia fazer isso. Seria uma coisa terrível para uma mulher soltar o cabelo, exceto na presença do marido lá do ato conjugal. Ela não podia soltar o cabelo. Não para eles. Mas ela precisava de algo para enxugar os pés de Jesus. Ela enxugou com os cabelos. Lavou com as lágrimas e enxugou com os cabelos. Só depois de enxugar, beijou e ungiu os pés de Jesus com perfume. Vocês estão vendo uma diferença na recepção aqui? O fariseu não deu beijo em Jesus na testa, ela beijou o pé. O fariseu não lavou os pés de Jesus com água, ela lavou com lágrimas. Não enxugou os pés, ela enxugou com os cabelos. O fariseu não recepcionou Jesus com quem queria recebê-lo e dizer: fique à vontade, você é bem-vindo. Não, ele chamou Jesus lá para ficar perturbando Jesus, tentando Jesus para ver se ele realmente era o Cristo. Amém? E aí então, esse fariseu começa, a história vai dizer que ele começa a julgar Jesus. Ele olha para Jesus e diz: rapaz, se esse cara fosse o Messias, o Cristo, ele sabe que tipo de mulher é essa que está ali mexendo com ele ali. Jesus conhecendo os pensamentos do coração daquele homem. Se eu vou contar uma história para você, Simão, um homem devia milhões, o outro devia 50 reais. Então, aquela história que nós já conhecemos. E aí o credor pegou os dois. Jesus pergunta para aquele homem: a quem ele amou mais, para ter perdoado uma dívida tão grande e uma dívida tão pequena? Os dois não tinham como pagar. A quem ele amou mais? Aí o Simão disse a ele: aquele que tinha a dívida maior, né? Porque é preciso você ter pouco amor para perdoar uma dívida de 50 reais. Mas se for 50 mil, você vai ter que ter mais amor, não é? Ela não é. Você tem que amar mais. E se for 5 milhões? Aí já amor, né? Muito amor, muito bom. Até a eternidade. Entendeu? Aí Jesus fala assim: tá certo. Mas quem pouco perdoa, pouco ama. Bom, o que a gente está vendo aqui é que essa foi a primeira unção que Jesus recebeu de uma mulher. Ok? Isso no ano certo, como eu já disse. Veja bem, esse Simão aqui é um fariseu. Diga fariseu. Mas é um fariseu. Porque o outro Simão que vai aparecer lá na frente não é fariseu, ele aparece no Simão como leproso, tá? Você não confunde. Em nome do Senhor Jesus. Esse é o Simão fariseu. Então essa mulher, ela tinha o temor do Senhor. Você vê pela expressão de Jesus: ei, mulher, seus pecados eram muito amor, por isso te digo, seus pecados foram perdoados. São perdoados, parece para a gente, no original foram perdoados, indicando que ela já tinha passado por um arrependimento e por isso ela estava chorando e prestando um culto como quem tem lugar diante do Senhor. E aquilo é culto, aquilo é verdadeira adoração. Adoração é prestar um serviço. Culto e adoração é a mesma coisa, é prestar um serviço. Então, hoje as pessoas acham que prestar um serviço ao Senhor é cantar. Presta atenção, tem anjo no céu cantando 24 horas por aí.
Aí você não replica. E todos classificando a sua oferta dentro do outro, mas a gente só quer fazer isso. Qual é a oferta que você está dando ao Senhor e qual é a que ele quer receber de você? Porque para uns pode ser só, escolher a música que você vai cantar para mim. Mas tem outros que ele quer uma oferta viva, racional, entregue ao altar dele, que é: você vai pregar. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Vocês estão entendendo? Mas a pessoa fica na moita, na sombra. Não, quer fazer isso, você quer me fazer. Jesus pediu para o fulano, mas eu fui chamado para isso, eu quero fazer isso também. Por quê? Isso é mole. Você já viu Deus chamar você para fazer alguma coisa que é mole para você fazer? Não, irmãos. Próprio você não daria ao Senhor uma oferta que não me custasse nada. Então, quando você vai fazer algo para o Senhor que é mole para você, se considere, isso não é uma oferta que você dá. Quando ele pede uma oferta, é exatamente naquilo que você não tem, não é, não pode. Porque ele tem agora. Onde você não é, ele é. Amém? Amém ou amém? Amém. Bom, a outra coisa que nós vemos nessa história dessa mulher aqui ela não ousou beijar a testa de Jesus. Isso é temor do Senhor. Ela não ousou, ela não teve ousadia de ungir a cabeça dos cabelos de Jesus. Ela ungiu, ela beijou só os pés. O beijo era até achar os cabelos, os pés eram para ser lavados. Só ela ficou só nos pés. Então, esta mulher, ela. Sim, há quem considere que esse fariseu, esse irmão, possa ter usado essa mulher até como uma armadilha. Talvez uma mulher pecadora aparece ali, talvez, são uma hipótese, né? Talvez ele tenha feito aquilo já na expectativa de acusar Jesus, né? Tipo assim, ela devia, agora ela diz que segue o Messias, eu vou pedir que ela faça isso para poder a gente ver qual é a reação dele. Mas é só uma hipótese. Bom, o que acontece aqui, irmãos, é que o dono da casa não teve a menor vontade de recepcionar Jesus, e aquela mulher deu o melhor culto para ele, dizendo: olha, em minha vida você vai ter sempre um lugar de descanso, em minha vida você vai ser sempre o meu Senhor, em minha vida eu vou estar sempre pronto para lavar seus pés, nem que seja com minhas lágrimas, vou enxugar com os meus cabelos, e eu vou ungir os seus pés. Em minha vida você vai ser sempre o meu Senhor. Por isso, essa mulher representa, pela localização geográfica do norte, ela representa o reino do norte para mim. Israel é o reino do norte, 9 tribos e meia, 2 tribos e meia, o reino do sul. Todos se desviaram da vontade de Deus. Mas essa mulher aqui, no início do ministério de Jesus, representa as tribos do norte, o reino do norte, que foi o primeiro a aparecer na história e na Bíblia como o reino de pecado, Acabe, Jezabel, essa gente toda ali. Essa mulher está representando as 9 tribos e meia, 10 tribos de ouro, né? De Israel, rendida aos pés do Senhor. Uma mulher pecadora. Sim, uma nação pecadora que era Israel naquela época. Mas que se arrependeu e retorna ao Senhor, retorna aos pés do Senhor para dizer: eis-me aqui. Amém, queridos? Assim como lava pés, tem um entendimento diferente, nós temos um entendimento diferente do que tinha lá na época. Tem outra coisa que nós não temos muito entendimento, é sobre a palavra Messias. Algumas pessoas dizem: Messias é do hebraico, no Novo Testamento grego a gente chama de Cristo, é a mesma coisa, tá? Quer dizer ungir, é só isso? Tá. Mas nós só pensamos na palavra Messias quando falamos de quem? De quem? Não, eu não escutei nada. Quem é o Messias? Jesus. Vixe, quem? Jesus. Sem fome. Quem é o teu Messias? Jesus. Opa, agora eu vi. Quando a gente fala Messias, a gente associa logo a Jesus. Messias, Salvador, Redentor, mas essas palavras de origem hebraica começou a entrar em uso na época dos reis. Os reis eram coroados, por profeta, geralmente, o azeite do óleo corria na cabeça do rei, que estava sendo coroado, Você pode depois ver também em casa, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Era um ritual sagrado, e esse ritual era chamado de Meshá, que quer dizer ungir, unção, ok? Unção.
Por isso, o Messias de Deus, o ungido de Deus, com Davi, quando estava sendo perseguido por Saul, teve duas oportunidades de matar Saul, mas eu não estenderia a mão contra o Messias de Deus, o ungido de Deus. Por que ele tinha sido ungido? Pelo profeta Samuel. Então, toda vez que eu ouvia a palavra ungido, no Velho Testamento, naquele livro dos Reis, toda vez que você encontrar um ungido, é o Messias. Ok? Não somente Jesus, mas aqui para o contexto histórico, certo? Então, o rei era chamado de ungido, o Messias. E, semelhantemente, isso acontecia também com o sumo sacerdote. O sumo sacerdote teria que consagrar o homem. Ok? Essa primeira unção dos pés de Jesus aconteceu na região geográfica do norte, como já falei. E essa mulher aos pés do rei representa o reino do norte convertido, rendido, arrependido, aos pés do Senhor Jesus. Ok? E há mais uma última observação sobre essa mulher que eu vi. É que quando Deus chega, mais ou menos na região norte de Israel, quando o Abraão chega, Deus fala com ele, essa é a terra, ali em Siquém, a ordem que Deus dá para Abraão é ande nessa terra de norte a sul, leste a oeste. Você tem que caminhar. A ideia é colocar a planta do pé no chão. Não era andar calçar, era andar, pisar com a planta do pé. Nós vemos repetidas vezes na presença do Senhor, o Senhor dizer, ei, tire a sandália do teu pé, porque o lugar que você está é um lugar santo. O que é santo? Consagrado, separado com propósito. Para quem? Para Abraão e seus filhos. Por isso a minha presença é aqui nessa terra. Amém? Então, aos pés de Jesus, aqui o que está representado aqui é que aquela terra, não terra física, mas as pessoas daquela terra, são representadas por aquela mulher pecadora aos pés de Jesus, do reino do norte. Amém, queridos? Se hoje nós fôssemos colocar aqui entre nós crentes, qual seria a resposta para a pergunta: quem mais pecou, Judá ou Israel? Quem mais pecou? Agora você pega Judá e Israel aqui. Judá e Israel. Quem mais pegou? Pessoal, desse lado ou desse aqui? Quem sabe responder? Quem mais pegou? Vocês acham que foi aqui ou acham que foi aqui? A questão não é saber quem pegou. Nós sabemos quem pegar. A questão é: quem tirou os pés de Jesus? Quem tirou os pés de Jesus nos cabelos? Eu, a gente não poderia nunca fazer coisa dessa. Agora para frente vai só de mim. Quem tirou os pés de Jesus? Os cabelos. Seus cabelos ungidos estão. Bom, agora vamos para as duas outras unções de Jesus. Uma está na página 1102 da Bíblia cronológica, a outra está lá na página 1117. Uma está uma semana antes da Páscoa, a outra é 2 dias antes da Páscoa. Ok? Você está entendendo? Bom, João capítulo 11, primeiro, logo versículo 30. Versículo 57, diz que o chefe dos sacerdotes estava se organizando para prender Jesus. Aí João capítulo 12, Jesus sob ameaça, estava lá escondido, né? Estava escondido, não publicamente. João capítulo 12, versículo 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, 6 dias, diz aqui que é noite de abril, uma sexta-feira. Vou contar a sexta, são 6 dias antes da Páscoa, sexta. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta-feira, com o sacrifício de Jesus, no sábado ele ressuscitou. Isso é Bíblia, tá? Bom, vamos lá. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, fica a 1,8 km do templo de Jerusalém. Essa Betânia é onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitou dos mortos. Quando fala 6 dias antes da Páscoa, irmãos,
Quantos dias tem uma semana? Tá, então, quinta, quarta, terça, segunda, domingo, no sábado. Jesus estava no sábado, na casa de Lázaro. Ok, irmãos? E aí o que acontece? Diz lá na Bíblia cronológica que esse foi o momento em que Jesus chegou para o jantar que eles tinham feito por causa da ressurreição de Lázaro. E os chefes dos sacerdotes queriam ir lá para matar o Lázaro. Porque muitos judeus mesmo, estavam mudando de posicionamento, estavam crendo em Jesus como Messias, por causa da ressurreição de Lázaro. Então é fácil, vai matar o Lázaro, né? E aí fica tudo em paz. Não ressuscitou, não. Cadê Lázaro? Ele ressuscitou? Ressuscitou. Não, mas não matamos, cadê? Matou escondido do corpo, cadê o ressuscitado? Eles queriam esconder isso. Aí, versículo 2 de João 12, onde diz que tinha um jantar se preparado, estava lá Lázaro na mesa com o Senhor. Versículo 3 diz que Maria, diga Maria. A primeira mulher tinha nome, só se fosse pecador, que era o nome para ela. Inclusive, há quem diga que essa pecadora, na região de Naíndia, região norte, seria Maria Madalena. Maria Madalena, irmão, Madalena vem da palavra do local onde ela morava. Seria, como dizer assim, Belma de Luz. Maria de Madalena, Magdala, Migdol, a margem do mar da Galileia. Então ela morava naquela região. Por isso alguns dizem, provavelmente, foi a Maria de Migdol, a primeira mulher. Essa segunda aqui é a irmã de Lázaro. Daí, versículo 3. Então Maria pegou um frasco, e aqui diz que é nardo puro, lá outra era só perfume. Era um frasco de alabastro, de nardo puro, o perfume caro, né? Derramou onde, irmãos? Na cabeça ou no pé? Na cabeça ou no pé? E enxugou com seus cabelos. Parece a história primeira. Parece, mas o lugar é outro. Aqui nós temos 150 quilômetros de distância de um lugar para outro, no mínimo, bem 150 quilômetros entre a geografia, né? O lugar da primeira mulher e da segunda mulher, tá bem? 150 quilômetros de distância. Nós temos aqui praticamente 2 anos de distância no tempo, entre a primeira e a segunda mulher. A primeira mulher foi 2 anos antes. Amém, queridos? E aí o que acontece é que ela fez a mesma coisa. Aí o Judas, ele queria trair, ele entrou com essa questão, né? Ele disse poderia ser vendido por 300 denários para ajudar os pobres. Aí Jesus diz, versículo 6, o apóstolo João denuncia ele. Ele não falou isso porque se interessasse pelos pobres, mas porque era o quê, irmãos? Ele era o quê? Sim, ele era ladrão. E ele era responsável pelo abuso. Como é que Jesus é? Jesus é demais. Ele pega um ladrão e coloca o ladrão para ser o tesoureiro. Meu Deus, é como quem pega uma raposa e diz, toma conta das minhas galinhas aí, só enquanto eu for ali. Raposa no galinheiro. Jesus pega um ladrão, diga ladrão, para cuidar do dinheiro. Quem cuidava da bolsa de Jesus, o tesoureiro da turma, era um ladrão. Certo? E aí, diz João que ele costumava pegar o dinheiro que era colocar para o lado. Você acha que Jesus não sabia disso? Mas João está tão familiarizado com essas coisas que, quando Jesus depois disse que você vai me trair, aí Pedro, moído de vontade de pegar o traído e matar antes de ele trair Jesus, ele está lá na ponta da mesa, a cena para João, com os olhos assim, ó. Quem é? Pergunta o mestre quem é. Aí João vai e o mestre, Senhor, quem é o lambão aí? Quem é o cara? Jesus disse, aí está comendo aqui com a gente, irmão. A mão junto comigo aqui no prato. Então João estava de um lado de Jesus, do outro lado estava o tesoureiro ladrão Judas de Quiriote. Amém? Meus irmãos, ele denunciou Judas.
Jesus vai e fala para deixar essa mulher em paz. E o que ela fez, ela diz assim, versículo na NVI diz assim, que eu guarde para o dia do meu sepultamento. Todos os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim nem sempre vocês terão. A unção aqui também foi nos pés, a diferença é que Maria não lavou os pés dele com lágrima. Ela só ungiu os pés de Jesus e passou os cabelos para espalhar o óleo, porque é enxugar o óleo com o cabelo. Quem já tentou enxugar o óleo com o cabelo? Você já tentou? A mulher tem cabelo grande aí. Você já tentou enxugar o óleo com o seu cabelo? A outra olha para quem está lá de passou perto logo que vai cometer uma loucura dessa, é quase suicida. Meu Deus, depois tem que cortar. Bom, a outra coisa que. Por que não tinha lágrima lá? Ora, era um jantar de comemoração que ela ressurreição com o irmão de Lázaro. Não tinha choro, não, ali era alegria, unção de alegria. Amém? 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 Mas não deixou seu culto. E Maria também ungiu a Jesus os pés. Diga, óleo é na cabeça. Mas Maria também ungiu os pés. E essa Maria aqui, ela representa o reino do sul. Essa Maria do lado representa o reino do sul. A 1,8 km do tempo de Jerusalém. A mesma Maria que quando sempre Jesus ia à casa de Lázaro, sempre Jesus ia para Jerusalém, ficava na casa deles. E sempre Jesus estava na casa deles, quem estava trabalhando era Marta. Maria estava fazendo o quê? Ouvindo e ouvindo. Ela representa o reino do sul. E tinha a palavra, é onde está o tempo. Os ouvidos do reino do sul sendo abertos para ouvir o rei da glória de Jesus. Amém, queridos? Amém. Bom, então, a terceira unção, você vai em Mateus 26 agora. 2 dias antes da Páscoa. Mateus 26, versículo 6 diz: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Diga, Simão leproso. Ele estava onde? Betânia. Betânia é uma aldeia onde morava o Lázaro, mas ele não estava na casa do Lázaro, estava na casa do Simão leproso. Aí tem gente para forçar uma situação, quer colocar o Simão leproso como parente da família lá. Toda a Bíblia não faz isso. Eles estavam na casa de Simão, o leproso, e aproximou-se dele uma mulher, com um frasco de alabastro, com um perfume muito caro, derramou sobre a cabeça. Essa derramou sobre a cabeça. Foi algum tipo de jantar de terça-noite. Ela ungiu a cabeça de Jesus. Na quarta, isso é dia 13, dia 14, terminou dia 14, já começa o dia 15. A gente diz 2 dias, mas seria para nós aqui, seria um dia antes da Páscoa. Ela foi e ungiu a cabeça de Jesus. E aí, o resto da história você já sabe. Ela repete a mesma coisa. Então, a controvérsia que há é por que essas narrativas são praticamente iguais? Por que os questionamentos são iguais? Seria impossível acontecer. Eu não estou nem aí para a controvérsia. O que eu quero colocar é o seguinte: se há 3 momentos, então aconteceram 3 vezes isso aqui. E as pessoas é que pegaram a história e repetiram conforme cada narrador quis, né? Achou que fosse, eu quis associar uma coisa com outra. Bom, a última coisa que eu quero falar sobre esse mesmo evento, você vai encontrar em Marcos 14, verso 3, diz assim: Jesus em Betânia, reclinado à mesa de um homem conhecido como Simão leproso. Tá vendo? Certa mulher veio e dispensava o médico. Amém? Então, fala-se em 300 denários.
Gente, quem aqui consegue contratar um pedreiro de verdade, por R$100? Pedreiro que constrói tudo. E assim, tem uns que dizem assim, eu sou pedreiro, mas eu sou aprendiz. Não, falo pedreiro que constrói e fica direitinho, por R$100. Eu acho que o máximo mínimo que você encontra é 120, não é não? R$100 e 120? 120. Então, 300 denários. O denário é o dia de serviço de pedreiro, vamos colocar assim. Seria, esse perfume seria vendido por R$36.000 para nós, gente. Ok? 120 vezes 300. R$36.000. Por que Judas não quis? Por que Judas não quis que se fizesse aquela oferta a Jesus? Por que Judas não quis isso? Porque ele quis roubar perfume. Mas o dinheiro é mais fácil. Se tivesse perfume na mão dele, ele teria por R$36.000. Quanto você acha que Jesus ia achar dentro da bolsa depois? Uma pessoa que era acostumada a roubar. Ladrão fino. Mas nós sabemos a história, como segue. Lucas é o único que diz que o diabo entrou nele. Bom, ele não podia entrar em João, né? O João, mais fiel, o cara que não deixava Jesus dar 2 passos sem dar 1 metro de Jesus ali, né? Não, já tinha que entrar em um, estava escrito que já ia entrar em um. Tinha que entrar onde tinha uma porta aberta. Judas era esse cara, ladrão. Por isso o diabo entrou. E aí ele foi e vendeu por tudo moedas, né? Informação, de entregar a Jesus. Ele ficou procurando um jeito de entregar a Jesus. Antes da ceia, eu quero que você medite dessa última parte. A primeira parte fala de lavar os pés. Pessoas lavaram os pés de Jesus. Ungiram os pés de Jesus. Mulheres. Também foram mulheres que viram ele. Depois que ressuscitou, foram mulheres que viram ele. Mulheres. Mulher ungindo a cabeça de Jesus. Vixe, que agudo, isso é coisa de profeta, um sacerdote. Ainda bem que tem nome essa mulher. Ela seria crucificada, a moda romana. Tudo bem. A primeira parte diz: Jesus está querendo dizer para você que Ele é o lugar do seu descanso. E sempre que você quiser chegar a Ele, você vai ter seus pés lavados. Você vai ter descanso. A primeira parte da história é essa. A segunda parte é: que motivação tinha Judas para reclamar de uma oferta tão perfeita? O cara não tinha nada para dar a Jesus, ele era ladrão. E ainda reclamava quando as pessoas queriam fazer algo com Jesus. Qual é a motivação de Judas para ir prender Jesus? Alguém pode dizer: não, é só que estava interessado no dinheiro mesmo. Eu acho que ele tinha outra motivação. Ele queria impor uma visão própria dele ao resto. E quantos de nós não somos como Judas? Dizendo para Deus, olhando na cara dele, dizendo: por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor não faz assim? Está vendo que é melhor assim? Olha a minha vida, o Senhor está vendo não o que eu estou passando? Judas não aceitou. Quem deve estar decidindo as coisas, quem deve estar à frente, quem deve ter primazia na vida da gente, é Deus. Ele tinha interesse? Tinha interesse. Quando se frustrou, então, disse: não, peraí, esse negócio está errado. Tinha que ter me dado aqui para eu vender, porque eu estava precisando de dinheiro. Gastar o dinheiro tão mal para esse sepultamento, a gente usa um óleo barato. Não é um negócio que dá para gastar, sei lá, R$36.000. Está maluco? Não é nem 3.000. Um óleo barato. Ai, o que eu poderia fazer com esse dinheiro se chegasse em mim? Depois de roubar. Tem tudo isso, Deus. Mas como nós reagimos
na pedra de Jesus. A inveja, as pessoas estão dando nome a tudo, estão redefinindo tudo. Você olhar para o outro, receber de Deus e desejar, isso é inveja. Contente com o que você tem do Senhor. Seja feliz. Tu não consegue ficar feliz com o que você tem. É invejoso. Outros diziam que uma inveja santa queria ser igual ao pastor. Inveja Satanás, só se for Satanás. Não existe inveja santa. Inveja diabólica, é carnal, demoníaca. É o que denuncia a sua natureza ruim, que nunca está satisfeito com aquilo que Deus tem e é para você. Eu e você precisamos compreender. Corpo e sangue de Jesus estão representados aqui. Jesus disse: esse é meu corpo, esse é meu sangue. Eu estou dando para vocês. Mas quantos de nós somos conhecidos? Não temos nada. E ainda achamos muito que alguém resolveu entregar a vida inteira. Entregar tudo para ti. Eu quero que você agora feche seus olhos um pouco. Olha o Senhor, antes de receber os elementos, como que os diáconos que vão fazer o serviço de entrega hoje, bem,